Deus abençoe. Sou o pastor Luiz Oliveira e quero compartilhar uma palavra com você em nome de Jesus. Está em Tiago, capítulo 2, verso 10. Diz assim: Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então esse texto está deixando bem claro que se eu fizer tudo certo, mas em um momento, em alguma ocasião, eu errar, eu pecar, eu transgredir a lei de Deus, a vontade de Deus, eu me tornei culpado de todos os demais mandamentos. É como se eu não tivesse cumprido nenhum. E, biblicamente falando, né, porque o assunto aqui é a Bíblia Sagrada, aquilo que está revelado, né, no livro de Tiago, capítulo 2, verso 10, deixa claro que todo ser humano, em algum momento da sua vida, ele pecou. Deus, quando julga uma pessoa, ele julga se ela conseguiu alcançar a perfeição ou não. E aí talvez você possa perguntar, mas quem alcança a perfeição? E aí, deixa eu explicar algo importante. Todos nós somos imperfeitos. Todo ser humano, em algum momento da vida dele, errou, pecou, transgrediu, pisou na bola, escorregou e tornou-se pecador diante de Deus, culpado de todos os mandamentos. Ou seja, para Deus eu era uma pessoa que estava prestes a ser condenada. E diante dessa condenação, houve em um momento da história a manifestação do próprio Deus em forma humana. Seu nome é Jesus. Há 2000 anos atrás, mais ou menos, Jesus veio fazer uma obra. Que obra é essa? Resgatar a humanidade. Que humanidade? Eu e você. Todo ser humano que estava condenado ao inferno, ele veio resgatar. Então a Bíblia diz lá em Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então nenhum ser humano pode levantar o dedo e dizer, eu nunca pequei, eu não estou destituído da glória de Deus, eu não estou separado do meu Criador, porque em algum momento você errou, eu errei, e através desse erro, dessa transgressão, eu me tornei culpado de todos os mandamentos de Deus. Ou seja, eu não consegui alcançar o que Deus esperava de mim. E diante disso, eu me tornei culpado aos seus olhos. E esse Deus que é santo e que é perfeito, espera de mim santidade e perfeição. Só que eu só alcanço isso através da pessoa de Cristo. Porque Jesus, ele sim, foi o Cordeiro de Deus, imaculado, perfeito, santo, puro, que conseguiu cumprir toda a vontade do Pai, toda a vontade de Deus, toda a vontade do Eterno. E diante disso, ele, através dessa perfeição, encerrou no seu próprio corpo, a Bíblia diz, a lei, a maldição. Ou seja, quando eu estou em Cristo, eu cumpri toda a lei. Ao estar em Cristo, ao abraçar a fé em Cristo, Deus me vê como um cumpridor da lei. Então, se eu sou um cumpridor total da lei, eu não estou mais sendo visto por Ele como réu, como alguém que será castigado, como alguém que será condenado. Por quê? Porque Jesus pagou a minha conta, Ele pagou a minha dívida. Então, ao crer em Cristo pela fé, eu assumo dele essa perfeição. Então, em Cristo eu sou perfeito. Em Cristo eu sou santo. Então, quando Deus olha para mim, olha para uma pessoa que se converteu ao cristianismo, que se converteu a Jesus, olha através de Cristo. Então, através de Cristo, ele me vê perfeito, ele me vê santo, ele me vê obediente. Ele me vê como uma pessoa que alcançou o padrão que ele esperava. E diante disso, eu faço um convite a você que já ouviu o Evangelho, ou talvez nunca ouviu o Evangelho, entenda. Todos pecaram, mas existe um que pagou um preço por mim e por você. Só que só alcançaremos essa perfeição, essa santidade, essa regeneração, essa justificação, quando abraçarmos a fé em Jesus. E abraçar a fé não é só dizer, eu creio em Cristo, eu creio em Deus. É mais que isso. O Evangelho é muito mais do que uma ida
na igreja. O Evangelho é muito mais do que uma leitura bíblica, do que uma oração feita por um dia no mês. O Evangelho é muito mais que isso. O Evangelho é estilo de vida. O Evangelho é prática de fé. Então, se você não se converteu, eu faço um convite a você. Se converta a esse Cristo, porque só Ele pode te tornar perfeito aos olhos de Deus. Só Ele pode te tornar santo aos olhos de Deus. Não é a sua moralidade, não é a sua cultura, a sua boa educação, talvez você possa dizer, meu coração é bom. Nada disso te justificará diante de Deus, apenas Jesus. Então, se você não se sujeitar a Ele, você nunca será justificado. Mas se você se sujeitar a Ele, você será justificado. É o que Jesus disse em Mateus capítulo 10. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Então Jesus tem poder para te confessar ou para te negar. Depende da sua confissão. Se você o confessar, Ele te confessa diante do Pai. Se você o negar, Ele te negará diante do Pai. Esse é o Deus que é justo, que é perfeito. Esse Deus que as pessoas dizem crer, esse Deus tem os seus métodos perfeitos de o justificar e de determinar o juízo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, Deus é bom. Isso não muda. E Ele é justo. E a sua justiça no final vai prevalecer. Querendo a cultura ou não, querendo a sociedade ou não, querendo o mundo ou não, querendo Satanás ou não, querendo os homens ou não, a justiça de Deus vai prevalecer. E se você de fato quer ser enquadrado nessa justiça, nessa perfeição, entregue a sua vida para Ele agora, em nome de Jesus. Ou retorne aos braços daquele que talvez você um dia o confessou como Senhor e Salvador. Que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.